Vamos falar de Vastu Shastra. Em primeiro lugar, o que é Vastu Shastra e da onde vem esse termo? Vastu Shastra é uma expressão em sânscrito, onde Vastu significa viver e Shastra significa leis, regras, diretrizes. Então, o Vastu Shastra, ele nada mais é do que a ciência das edificações, uma série de diretrizes em relação ao saber fazer arquitetura. E qual que é o objetivo principal do Vastu? O objetivo principal do Vastu é criar edificações que estejam harmonizadas com as forças que existem no universo. Com que objetivo? Quando criamos uma edificação harmonizada com essas forças, as pessoas que ocupam esses espaços, sejam casas, escritórios, consultórios ou mesmo espaços abertos como praças e jardins, elas conseguem se beneficiar com melhor qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar, melhores relacionamentos, mais sucesso profissional, sucesso financeiro e inclusive crescimento espiritual. Então, essa é uma ciência muito antiga da cultura védica, ela vem lá da Índia e na Índia ela é usada já há mais de 10 mil anos. É usada tanto para a construção de casas, escritórios, espaços comerciais, espaços públicos, jardins, enfim. E qual que é o princípio do vasto, né? Essas energias que existem na natureza, sem a intervenção do homem, elas estão sempre em equilíbrio, elas circulam de uma maneira harmonizada. Só que quando a gente constrói um espaço, sem considerar essas regras do Vastu Shastra, essas energias elas passam a se comportar de uma maneira desordenada. E o que acontece? As pessoas ocupando esses espaços, elas podem ter os mais variados tipos de problemas. Por exemplo, problemas para dormir, problemas nos relacionamentos, questões no trabalho, perdas financeiras, enfim, afeta vários aspectos da vida delas. Então, o Vastu vem para fazer com que as construções tenham harmonia com essas energias e as pessoas possam se beneficiar em vários aspectos, né? E como que acontece essa relação do espaço construído com a gente? Tudo que existe no universo tem na sua composição 5 elementos sutis, que são a água, o fogo, a terra, o ar e o éter. Então, o nosso corpo tem esses elementos e o espaço construído também. Então, quando nós estamos dentro de um espaço, os elementos no nosso corpo se relacionam com os elementos, com esses mesmos elementos que estão no espaço. Então, por isso, o Vastu Shastra traz para nós orientações, por exemplo, dos melhores locais para ter determinados tipos de ambientes. Por exemplo, no Sudeste é o ponto da edificação que mais está relacionado com o elemento fogo. Então, o Sudeste é o ponto ideal para a instalação de uma cozinha, por exemplo. Já no Noroeste, tem uma influência maior do elemento ar. Então, é o local ideal, por exemplo, para um consultório onde há movimento de pessoas, onde há esse fluxo, né? As coisas não ficam paradas muito tempo. Então, o Vastu, ele vai organizar as edificações considerando essas regras, né? Sempre tentando deixar os ambientes o mais harmonizado possível com essas energias naturais que existem, independente da gente acreditar ou não, né? Na natureza, essas energias existem, como eu falei antes, de uma forma muito equilibrada. É por isso que, por exemplo, quando a gente está no alto de uma montanha, ou quando vamos para uma floresta, ou uma praia mais deserta, mais tranquila, a gente se sente revigorado, né? Porque essa energia está fluindo de uma maneira positiva. Mas se a gente colocar uma casa, um prédio, uma loja, um consultório, um escritório, sem considerar essas forças naturais, a gente pode ter os mais diversos tipos de problemas, né? E são coisas, essas energias são sutis, a gente muitas vezes não consegue identificá-las nos ambientes, mas a gente sente algumas influências, né? Bom, o Vastu Shastra, ele não tem absolutamente nada de misticismo.
Ele é uma ciência mesmo, né? E a própria física hoje nos mostra que tudo que existe tem energia e tem suas vibrações, né? E essas vibrações se propagam e influenciam as pessoas das mais diversas formas, né? O ideal do Vastu Shastra é ele ser aplicado já na escolha do terreno, aí na concepção do projeto, para que a gente consiga seguir as orientações do Vastu de maneira mais assertiva e assim as pessoas terem mais benefícios. Mas ele também pode ser aplicado em construções já existentes, né? Em casos assim, por exemplo, você não vai trocar um ambiente de lugar, não vai trocar a sala pela cozinha, não vai sair quebrando parede, mas aí existem vários recursos de tratamento desses desequilíbrios energéticos, para que as pessoas tenham mais harmonia e mais bem-estar. Em resumo, é isso. O Vastu Shastra considera energias da natureza, né, que estão sempre presentes. E eu costumo dizer que uma casa, um escritório, um consultório harmonizado com as energias naturais é como nadar em um rio a favor da correnteza. As coisas acontecem de uma forma quase natural, elas dão certo, elas prosperam. Vocês provavelmente já ouviram falar ou mesmo conhecem algum lugar comercial, por exemplo, em que nenhum negócio dá certo e aparentemente isso não tem motivo. Ou então vocês já estiveram em algum lugar, alguma casa, em que vocês simplesmente não se sentiram bem, ou em um outro lugar que vocês se sentem muito bem e não sabem explicar exatamente por quê. O Vastu consegue explicar esses acontecimentos, né, em partes, porque, claro, isso depende de uma série de coisas. E, em muitos casos, ele ameniza esses tipos de problemas e pode até mesmo solucionar esses problemas. Então, é isso.